Você já se perguntou por que andamos tão ocupados, tão atarefados e ao mesmo tempo vazios? Pois é, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. A gente vive, né, em dias, e não é de hoje, mas já faz alguns anos aí, talvez uma década ou mais, que somos instruídos, somos influenciados, essa é a palavra, nós somos influenciados pela sociedade em geral, pela cultura do século, que uma pessoa bem-sucedida, e diga-se de passagem, bem-sucedida, uma pessoa que tem dinheiro, sonhos realizados, né? Uma pessoa que tem liberdade para fazer o que ela quer é uma pessoa bem-sucedida. É isso na visão da cultura do século. Então nós somos vistos como pessoas bem-sucedidas como quando temos muitos afazeres, temos a agenda cheia. Nós vivemos correndo atrás, realizando, conquistando, idealizando, né? Planejando, mas por um piscar de olhos, um momento muito breve, né? Raríssimo, a gente para pensar e a gente se encontra com pessoas vazias e sem sentido, né? E isso tem causado consequências gravíssimas e consequências que vamos levar anos, né, para resolver, principalmente numa escala de sociedade. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala sobre produtividade, sobre trabalho, a gente tem a ideia de que o trabalho, a função que a gente exerce ou que deseja exercer, ela vai servir para mudar o ambiente que a gente vive. E isso é uma grande utopia, é uma grande mentira, porque nós não temos o poder de mudar o ambiente, nós não mudamos o ambiente. Nós não conseguimos nem mudar as pessoas que nos ouvem, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos quando a gente para refletir e aplicar aquilo que refletimos. Esse vídeo, por exemplo, esse conteúdo, estamos falando aqui sobre produtividade útil. E nós vamos falar aqui, eu estou falando que útil, né, a produtividade, ela tem valor quando ela é útil para a tua vida, para a vida das pessoas, do próximo, para um bem em geral. Ok? E você reflete sobre isso e você para pensar, poxa, o que eu estou fazendo não é útil para mim, não é útil para a sociedade, não vou chegar a lugar nenhum. E você reflete sobre isso, mas você continua fazendo isso. Ou seja, você refletiu, mas não aplicou. E esse vídeo não passa de um conteúdo, uma informação boa que você que não teve utilidade nenhuma na tua vida. Então, nós temos a ideia de que vamos mudar o ambiente, mas o trabalho e a produtividade, a agenda cheia, ela vai ter valor em nossa vida quando isso nos tornar pessoas melhores. Pessoas melhores. E aí, quando somos pessoas melhores, influenciamos outras pessoas, essas pessoas tomam uma decisão de mudar, e aí, quando elas se juntam num ambiente, o ambiente muda. O ambiente é a consequência de pessoas. Pessoas melhores tornam ambientes melhores. Então, quando a gente entende, né, que aquilo que produzimos, aquilo que nos ocupamos, serve para mudar a nós. E, obviamente, o nosso trabalho, né, traz, a gente paga as nossas contas, a gente sustenta a nossa família, a gente traz comida para dentro de casa, conquistamos coisas, construímos, enfim. Mas, principalmente, o nosso trabalho deve mudar a nós mesmos. Quando nós entendemos isso, nós paramos de sofrer as consequências da produtividade inútil. Ansiedade, burnout, é, é, uma vida corrida sem sentido, enfim, doenças, estresse, né? Doenças psicológicas e por aí vai. Então, a ansiedade, né? Já indo para esse ponto, a ansiedade, o burnout, eles são consequências de uma produtividade muitas vezes inútil ou sem termos o senso correto sobre aquilo que fazemos. Eu não preciso, por exemplo, eu não preciso ser um funcionário ruim porque o meu chefe é ruim.
Eu preciso continuar trabalhando e fazendo isso da melhor forma possível, porque eu não sou aquilo, eu não sou consequência do meio. O ambiente não me transforma, mas eu transformo o ambiente. Através de boas atitudes, através de boas decisões, boas ações, boas reflexões. Então eu preciso entender que eu preciso ser quem eu tenho me tornado com aquilo que eu estou produzindo. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser alguém que é transformado dia após dia em uma pessoa melhor. Sabe, Salomão vai falar em Eclesiastes que tudo é vaidade, né? Vaidade de vaidade. E aqui ele não está falando sobre uma pessoa que se cuida, né? Que se adorna, que cuida da aparência, enfim. Não, ele está falando sobre algo transitório, algo efêmero, como uma neblina que aparece e ofusca a nossa visão por um tempo e daqui a pouco ela desaparece. E você percebe qual é a utilidade disso, algo transitório, passageiro. E muitas vezes nos encontramos em um estado de ansiedade ou de burnout, porque aquilo que fazemos é algo passageiro, transitório, inútil. Porque é inútil por quê? Porque eu não conquistei coisas, eu não comprei minha casa própria com o meu trabalho? Não, porque você não se tornou uma pessoa melhor com o seu trabalho. Você não aplicou em sua vida as lições que ela traz. Entende? Então, eu gostaria através desse vídeo, desse pequeno conteúdo aqui, nos fazer refletir sobre a verdadeira produtividade. Aquilo que eu faço é útil e o que determina se isso é útil ou não? O que determina é quem eu tenho me tornado, o que eu tenho ensinado para os meus filhos, para as pessoas que são influenciadas por mim, o que eu tenho ensinado. As pessoas que me seguem, que são influenciadas por aquilo que eu faço, elas se tornaram pessoas melhores, sabe? Por mais que eu e você não tenhamos o poder de mudar as pessoas, mas aquilo que produzimos tem influenciado para que isso aconteça. E em primeiro lugar, quem eu tenho me tornado com a minha agenda cheia, com o meu trabalho excessivo, sabe? Muitas vezes sacrificamos, e isso às vezes é necessário, mas é às vezes. Sacrificamos relacionamentos com esposa e filhos por causa do trabalho. Às vezes isso é necessário, mas isso não é fundamental para que o teu trabalho tenha valor. Não é fundamental. Às vezes, em algumas ocasiões, é necessário. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos de menos trabalho, menos ocupações. Nós precisamos entender o porquê eu faço o que eu faço. Eu preciso entender que o que eu faço deve gerar uma transformação, uma mudança de vida, primeiramente em mim e depois nas pessoas, na sociedade. Aí o ambiente muda. Aí eu não me sinto vazio. Eu preciso entender que o vazio existencial que eu sinto, ele não é preenchido por coisas, por pessoas, por realizações, por sonhos. Ele é preenchido primeiramente por Deus, que é o Criador de todas as coisas. E quando eu entendo que o que eu faço não me garante nada, quando eu entendo que eu não tenho como garantir uma vida melhor para mim e para os meus, mas nem por isso eu deixo de fazer tudo o que eu faço da melhor forma possível, eu consigo entender que a minha vida está nas mãos de alguém muito maior. Deus, o Criador de todas as coisas. Eclesiastes, Salomão entendeu isso. Ele conclui o seu pensamento de Eclesiastes escrevendo: olha, de todas as coisas que o homem deve fazer, em primeiro lugar deve temer ao Senhor. Teme a Deus. Teme ao Senhor. E isso lhe será o suficiente, lhe será útil na sua vida. Que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma a refletir e talvez tomar alguma
decisão melhor, né? Um passo bem dado, reflexivo, né? E que isso traga mudanças para a nossa vida como sociedade. Um abraço.